primeiro método que nós vamos considerar é o método da eliminação. Então, de forma assim, bem intuitiva, vocês já resolvem pelo método de eliminação. Então, vamos pegar um sisteminha. Eu só não pego este daqui, porque os números ficam horrorosos. Vamos pegar um com os números mais bonitinhos. É o que a gente chama de matemática bonita, que tudo fica certinho. Não fica aqueles números feios. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar este sistema. X' igual a menos 3x mais 2y. E y' igual a menos 3x mais 4y. Então, é muito parecido justamente com o sistema que a gente viu aí dos tanques, tá bom? Então, a ideia do método de eliminação é o que o nome diz. Nós vamos eliminar uma das funções desconhecidas para tentar resolver o sistema. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu pego esta primeira equação e vejo que y é igual a x' mais 3x dividido por 2. Tá certo? E aí, eu substituo aquilo dentro desta equação. Então, quem que eu estou eliminando nesse momento? Estou eliminando o y. Por quê? Quem é y'? Então, vamos substituir agora nesta equação. Y' eu teria que derivar, vamos fazer por etapas, né? É a derivada disto igual a menos 3x mais 4y. Quem que é y? É x' mais 3x sobre 2. Notem que y sumiu da equação. No entanto, o que aconteceu com a ordem dessa equação? Aumentou. Mas tudo bem, eu sei resolver esta equação. Vamos lá, quem é esta equação? X duas linhas mais 3x' sobre 2. Igual a menos 3x, aqui, mais, simplifica, dá 2x' mais 6x. Ok? E, portanto, se eu multiplico tudo por 2, eu fico com x duas linhas. Vamos passar tudo para cá, mais 3x'. Eu estou multiplicando tudo por 2 e passando para o lado esquerdo. Então, eu tenho aqui menos 6 mais 6x, menos 4x', menos 12x. Certo? Igual a zero. Então, a equação homogênea de coeficientes constantes. Que equação é essa? X duas linhas, menos x', menos 6x. E essa nós sabemos, equação homogênea, coeficientes... Um pouquinho... Coeficientes constantes, portanto, quem que é a solução? E elevado a Rx, equação característica. Então, nós temos aí a equação característica. Que então, estamos resolvendo esta equação. Ok? Então, R2 menos R menos 6 igual a zero. Então, as raízes 5, 2A. Então, nós temos que as raízes são 3 menos 2.
Tá certo? Ok, então, nós podemos dizer que a solução x de t é igual a C1 elevado a 3t mais C2 elevado a menos 2t. Ok? Mas nós precisamos descobrir quem é y de t. Mas eu sei quem é y de t. É x' mais 3x dividido por 2. Então, quem é o y de t? É igual a x' mais 3x dividido por 2. Então, vamos derivar. Quem que é? X' é 3C1 elevado a 3t, menos 2C2 elevado a menos 2t. Aqui, mais 3C1 elevado a 3t, porque eu estou somando 3x, mais 3C2 elevado a menos 2t. Tudo isso dividido por 2. Então, somando, eu tenho que 6C1 e 3t dividido por 2 dá 3C1 e 3t. Menos 2 e 2t. Aqui mais 3, então dá mais 1. Então, mais meio C2 e menos 2t. Então, aqui é o y de t. Então, encontramos as soluções. Quantas constantes arbitrárias? 2. Porque é um sistema de duas equações de primeira ordem. Tá bom? Então, essa é a forma. Agora, se nós temos mais equações, essa coisa de substituir começa a ficar mais carregado, né? Então, tem uma forma sistemática de resolver por eliminação, que é justamente os operadores. A gente pode escrever um sistema com operadores lineares. Então, vamos fazer isso. Então, este sisteminha mesmo. Vamos pegar esse sistema e reescrevê-lo assim, ó. X' mais 3x menos 2y igual a 0. E o outro menos 3x mais y', reescrevendo o nosso sistema. Menos 4y igual a 0. Tá errado, aqui é 3. 3x, passa o 3 para cá, y' menos 4y. E ali x' mais 3 menos 2y. E vamos usar a teoria que a gente já desenvolveu para operadores. Isto daqui, ó. Quem que é isto? Isso pode ser escrito como d mais 3x. X' é o dx mais 3x, né? Menos 2y. O outro operador é o próprio menos 2. É o operador que simplesmente multiplica a função por menos 2, um operador constante. Aqui, eu vou ter 3x e aqui mais, de novo, aqui, d menos 4y. Então, aqui eu tenho 3 e o menos 2, que são os operadores. Tudo isso igual a 0. Muito bem, então, para resolver isso daqui, uma forma de enxergar este sistema é olhar para o que a gente chama de determinante dos operadores. Olha só, se eu tenho d mais 3, 2, menos 2, 3 e d menos 4,
certo? É uma espécie de regra de Cramer com operadores, só que aqui a gente não pode misturar a ordem. Sempre o operador age na função, tá certo? Então, se eu quero resolver para x, eu posso olhar para esse sistema e dizer o seguinte, ok, eu vou resolver para x, então a coluna do x eu substituo com a coluna da direita, que neste caso é 0. E deixo a outra coluna assim. Obviamente, a direção não é 0 vezes d menos 4, é d menos 4 aplicado à função 0. Então, é este vezes este, menos este vezes este. Tá? A menos disso é uma regra de Cramer. É uma regrinha de Cramer, onde nós temos o determinante dos operadores. Vamos resolver esse determinante. Então, eu tenho aqui d mais 3, tenho d menos 4, mais 6. Tudo isso é um operador que está sendo aplicado à função x. E, por acaso, como aqui é homogêneo, este lado deu 0. Notem o que nós temos com isso daqui. Nós sabemos que esses operadores são de coeficientes, né, todos constantes. São como polinômios. Então, a gente faz como um polinômio, né? Então, eu tenho d ao quadrado, mais 3d menos 4d menos d, menos 12 mais 6 menos 6, é o operador que age no x igual a 0. Portanto, quem que é isto? X duas linhas, menos x linha, menos 6, x igual a 0. É exatamente a equação que eu estou resolvendo aqui. Tá certo? É exatamente esta equação que eu preciso resolver. Não vou resolver novamente, a gente já viu como resolver. Então, nós chegamos à conclusão que a solução desta equação, nós já calculamos, é C1 E3T mais C2 E menos 2T. Nós já calculamos. Só que eu poderia ter feito, e posso fazer, agora para calcular o y, a mesma, entre aspas, regra de Cramer. Só que agora para calcular o y. E aí acontece o seguinte, quando eu faço a mesma regrinha para calcular o y igual a 0, tá certo? Porque aqui eu troco, né? Aqui fica d mais 3, 3, 0, 0. Tá? Mas que é 0. Então, o que que acontece? Eu tenho a mesma equação. Ou seja, d ao quadrado menos d menos 6, y igual a 0. Portanto, quem que é a solução? Aqui eu tenho que tomar cuidado. Eu não sei quem são as constantes arbitrárias. Então, o que que eu faço? Eu digo que a solução y de t, as raízes são as mesmas, mas eu tenho que chamar de outra coisa. D1 E3t mais D2 E menos 2t. Então, notem que aqui eu tenho o x de t com duas constantes arbitrárias. E aqui eu tenho o y de t com mais duas constantes arbitrárias. Não posso ter 4 constantes arbitrárias. Então, esse método, apesar de ser sistematizado pela regrinha de Cramer via esses operadores, esses determinantes de operadores, fica bonitinho, né? Fica sempre, tem um jeito de resolver, independente da ordem. Né? Este método se generaliza. Mas tem vamos dizer, a inconveniência de colocar muita constante arbitrária. Como é que a gente elimina essas constantes arbitrárias? Muito simples. Pega estas soluções, x de t, y de t, e substitui em qualquer uma das equações do sistema. Então, por exemplo, eu vou substituir, escolham a primeira equação. E aí,
vocês vão ver que sai exatamente a relação de D1 e D2 com C1 e C2. Ok. Então, vamos lá. Cadê a equação? Ali. Eu tenho o sistema X. Peguem a primeira equação, por exemplo. X' menos 3x mais 2y. Muito bem, então eu derivo. X', eu vou substituir tudo aqui. X' mais 3x menos 2y igual a zero. Quem que é x'? É 3c1 e 3t. Mais menos 2c2 e menos 2t. Então, isso daqui é o x'. Faço a mesma coisa com 3x. 3 mais 3c2 e menos 2t. Ok? Então, isso daqui é o 3x menos 2y, ou seja, menos 2d1 e 3t menos 2d2 e menos 2t. Tudo igual a zero. Então, o que que a gente faz? Coleta os termos semelhantes. Eu tenho este termo, mais este termo é 6c1, mais, menos este termo, menos 2d1, que multiplica E3t. O que mais que eu tenho? Soma estes dois, este e este. Portanto, eu tenho C2, 3 menos 2C2 dá C2 menos 2D2. É o coeficiente que multiplica E elevado a menos 2T igual a zero. Bom, são funções LI, certo? Portanto, o único jeito desta soma ser zero é se os coeficientes são zero. Não tem jeito de eu somar, é a própria definição de ser linearmente independente. Então, o que que eu concluo daqui? Que 6C1 é igual a 2D1. Portanto, quem que é D1? Isso implica que D1 é igual a 3C1. E quem que é D2? Daqui, eu tiro que D2, pela mesma razão, este coeficiente precisa ser zero para a combinação linear ser zero. D2 é C2 sobre 2. Que dá exatamente a minha solução aqui, do y de t. O D1 é 3C1, o D2 é C2 sobre 2. Então, quando eu resolvi desta forma, saíram naturalmente os coeficientes, porque eu só derivei. Aqui eu quis formalizar um pouquinho mais. Mas quando eu formalizo um pouquinho mais, tem usando os determinantes dos operadores, aparecem essas constantes que precisam ser eliminadas. E é fácil eliminar. Simplesmente substitui dentro de uma das equações e se elimina. Tá certo? Vamos voltar para o sistema de massa-mola, justamente para tentar resolvê-lo via este método de eliminação. Alguma dúvida, gente, aqui? Tá claro por que que eu zerei aqui os coeficientes, né, nesta soma, coletei os termos, tá? Porque eu sei que são LIs, né? E é assim que eu obtenho a relação. Poderia ter substituído em qualquer uma das equações, eu ia obter a mesma relação para C1 e C2. Muito bem, então vamos lá para o sisteminha massa-mola agora. Então, eu posso descrever este sistema. Vamos olhar para cá.
Primeiro vamos eliminar, dar certos valores bonitos para esse sistema. Vamos chamar M1 igual a 2, M2 igual a 1, K1 igual a 4 e K2 igual a 2. E eu vou colocar a força externa como sendo zero, ou seja, uma oscilação livre. E aí, o sisteminha fica desta forma. 2x, duas linhas, igual a menos 6x mais 2y. Y, duas linhas, igual a 2x menos 2y. Ok? Muito bem. Então, aqui eu já posso dividir por 2 e esta equação fica como x duas linhas igual a menos 3x mais y. Ok. Então, vamos escrever esse sistema em termos de operadores. Então, como é que fica? Eu sei que x duas linhas mais 3x menos y igual a zero é a primeira equação. E a outra é 2x menos 2x, passa para cá, mais y duas linhas, mais 2y igual a zero. Então, em termos de operadores, eu vou escrever isto, e os outros são constantes. Então, como é que eu escrevo isto? D ao quadrado mais 3. Ok? Esse é o operador que multiplica x menos 1 que multiplica y. Ok? E este outro operador, menos 2x mais, aqui eu tenho d ao quadrado mais 2 que multiplica y. Então, vamos usar esse método que nós aprendemos para resolver o sistema massa-mola. Notem que eu nem quis reduzir o sistema a um de primeira ordem, que eu poderia ter feito, que eu já fiz até ali em cima. Vamos deixar assim. Então, o que que eu tenho? Por Cramer, né, eu escrevo assim o determinante, d ao quadrado mais 2, menos 2 e menos 1. X igual a zero. Então, se eu quero resolver para x, é isso que eu faço. Aqui eu tenho d ao quadrado mais 3, d ao quadrado mais 2, menos 2, igual a zero. Ok? Menos 2 igual a zero. Então, vamos ver. O que é isso tudo aqui? D à quarta, mais 3d ao quadrado mais 2, 5d ao quadrado. 3 vezes 2, 6, menos 2 mais 4, igual a zero. Tá? Então, se eu posso ver que a equação característica, vamos chamar em S. 5s ao quadrado mais 4 igual a zero. Eu chamo R de S ao quadrado. Portanto, R ao quadrado mais 5R mais 4 igual a zero. Né? Eu preciso resolver esta equação de quarta ordem. Posso fazer isto e vejo que as minhas raízes são... Quem que são as raízes? Menos 5... mais B2, 25, menos 4AC, sobre 2A. Então, as raízes são menos 4
e menos 1. Então, quem que eu tenho que resolver? S ao quadrado igual a menos 4 e S ao quadrado igual a menos 1. Então, quem são as raízes? São complexas. S igual a mais ou menos 2i, duas raízes. S igual a mais ou menos i mais duas raízes. Então, minhas 4 raízes são complexas. Portanto, eu encontro como solução, e são complexos puros, né? Imaginário puro. Então, é cosseno de 2t, seno de 2t, cosseno de t, seno de t, as 4 soluções LIs que resolvem x de t do sistema. E notem que se eu quiser resolver y de t, eu vou ter exatamente a mesma equação, com as mesmas raízes, só que com coeficientes, os coeficientes arbitrários aqui sendo diferentes, né? Então, vamos escrever o que a gente tem. Muito bem, então eu tenho aqui x de t é igual a C1 cosseno t mais C2 seno t mais C3 cosseno de 2t mais C4 seno de 2t. Tá certo? São as 4 soluções correspondentes às 4 raízes. E o y de t vai ser a mesma coisa. Eu vou ter este determinante y como o lado direito é 0, igual a 0. Então, a y de t vai ser justamente a mesma coisa. Eu vou ter d1 cosseno t, mais d2 seno t, mais d3 cosseno de 2t, mais d4 seno de 2t. Só que, como o sistema é de quarta ordem, né, duas de ordem 2, então eu só posso ter 4 constantes arbitrárias. O que eu faço? Substituo dentro de qualquer uma das equações. Então, eu posso escolher, por exemplo, qualquer uma delas, y duas linhas igual a 2x menos 2y, por exemplo. E substituo aqui. Ou seja, passa este para cá, menos, mais, igual a 0. E observo o que ocorre. Então, vamos lá. Derivando duas vezes, derivada do cosseno menos seno. Do menos seno menos cosseno. Então, eu vou ter d1 menos cosseno de t. Seno é cosseno, a primeira derivada, menos seno. Então, menos d2 seno t. Já estou indo para a segunda derivada. Cosseno de 2t, derivo duas vezes, vai aparecer um 4, derivada do cosseno, menos seno, do menos seno, menos cosseno. Então, menos 4d3 cosseno de 2t. Derivada do seno, cosseno, do cosseno, menos seno. Menos 4 d4 seno de 2t. Então, tudo isto é o x duas linhas. É o y duas linhas, perdão. Menos 2x, ou seja, menos 2x, 2c1 cosseno t, menos 2c2 seno t, menos 2c3 cosseno de 2t e menos 2c4 seno de 2t. E substitui finalmente o y de t como mais
2y, mais D1 cosseno T, mais D2 seno T, mais D3, 2D3 cosseno de 2T, mais 2D4 seno de 2T, tudo igual a zero. Aí, novamente, a ideia aqui, o que que é? Coletar os termos semelhantes, como o conjunto é LI, cosseno T, seno T, cosseno 2T, seno de 2T, cada coeficiente tem que ser zero. Então, vamos lá, se eu coleto este cosseno T, este cosseno T e este cosseno T, o que que eu observo? Que 2D1 menos D1 é D1, e, portanto, eu tenho desses três, eu monto aqui, D1 menos 2C1 tem que ser zero. Primeira coisa, já sei o valor de D1, tá certo? É muito simples. Agora, eu coleto os termos de D2, de seno T, perdão, seno T, seno T e seno T. Novamente, 2D2 menos D2 é D2. Então, D2 menos 2C2 igual a zero. O que mais? Os termos em cosseno de 2T. Esse, este e este. Então, quem que eu tenho aqui? Menos 2D3 menos 2C3 igual a zero. Já tenho um valor de D3. E a mesma coisa aqui, menos 4D4 menos 6... Eu fiz certo, gente? Somem aí, menos 4D3 mais 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Menos 4D4 mais 2D4. Então, menos 2D4 menos 2C4 igual a zero. Então, daqui nós vemos que D1 é igual a 2C1, D2 é igual a 2C2, D3 é igual a menos C3 e D4 menos C4. Então, eu posso voltar aqui e substituir estas constantes pelos seus valores em termos de C, para não introduzir novas constantes arbitrárias. Menos C3 e menos C4. Então, eu tenho esta solução, tá certo? Que, na realidade, para dar uma interpretação a essa solução, nós poderíamos vê-la assim. Porque lembrem, este sistema veio daquele sisteminha massa-mola. Então, é importante saber interpretar essa solução, né? Eu poderia olhar para esta parte da solução aqui, esta parte e esta parte. Então, vejam como que eu posso escrever. Eu tenho x de t. A solução eu quero escrever como x1 de t mais x2 de t. Então, a primeira caixinha x1 de t, que eu posso escrever assim. Cosseno de t menos um certo alfa, tá? Uma certa amplitude, tá certo? Usando a fórmula de cosseno. Cosseno A, né? Cosseno alfa. Então, alfa e A, na realidade, vão ser dadas em funções de C1 e C2.
É só um jeito de olhar para a solução. E o outro também, mas o cosseno de 2t, cosseno de 2t, deixa eu escrever aqui um jeitinho melhor. Isso. Cosseno de 2t isso. Deixa eu escrever primeiro assim. Vamos escrever só o x1. Escrever cada um deles. Então, x1 eu vou escrever como a cosseno de t menos alfa. Tá? Então, esse é o x1. O y1 de t também, que eu quero comparar justamente a primeira parte da solução. Então, como y1, olha como é importante ver as constantes, né? Porque agora eu posso dizer que o y1 é 2a cosseno de t menos alfa. Agora, o x2 de t, essa segunda caixinha, agora é outra amplitude, é b cosseno de 2t menos beta. E o y2 de t é 2b, não, 2b não, menos b, porque veja, é menos a outra solução, cosseno de 2t menos beta. Tá? Então, quando a gente escreve a função dessa forma, nós podemos ver, olhar para a curva solução e ver o que está acontecendo com o sistema das duas massas, quando eu puxo e solto, e ver o que acontece, né? Porque nós vamos ter, então, a interpretação disso tudo aqui, né? Eu vou colocar aqui. Vamos pegar um período aí. Então, este primeiro movimento de cosseno com amplitude A, então eu poderia ter justamente isso, amplitude A. Tá meio fora. Amplitude A. Amplitude 2A. Agora, AB, então, 2 períodos. Então, eu teria uma outra amplitude aqui, mais que seria... E a outra da Y2. Assim. Então, vocês têm aí toda a questão do que se chama os modos fundamentais, né, da oscilação livre da mola, quando eu não tenho essa força externa. Então, eu vejo que a amplitude de movimento é diferente, uma é oposta à outra nesta parte, aqui uma é 2 vezes a outra na outra parte. Então, é uma coisa mais complexa. É bonitinho ver um filminho da massa-mola nessa situação. Bom, então, gente, é isso. Na aula que vem, nós vamos trabalhar agora uma forma usando toda a bagagem da álgebra linear, autovalores, autovetores, que é o novo método de resolução. Porque este daqui dá um certo trabalho, é muita conta, né, muita continha. Obrigada, gente.